Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, que hoje recebe o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, nesse momento em que o país vive aí um agravamento da pandemia de Covid-19, como mesmo definiu o ministro da Saúde numa entrevista ontem, e também aí essa confusão, esse embate entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo, suspendeu a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Ao governo não restou outra alternativa, senão suspender, tornar sem efeito a nomeação de Ramagem e esperar jogar para frente para ver se consegue aí cassar essa decisão de Alexandre Moraes, que vai ser difícil, uma vez que o Supremo, nos bastidores, a gente já sabe que o Supremo tende a seguir o que definiu o ministro Alexandre Moraes. Deputado, o que é mais grave hoje dentro do país? A crise política ou a crise de saúde pública com a Covid-19? Boa noite, é um prazer estar falando com todos. Meu amigo Zé, deixe-me dizer, o grande problema é que nós estamos diante de uma crise na saúde, uma crise na economia e, para piorar a situação, vem uma crise política totalmente desnecessária e num momento totalmente inoportuno. Uma crise política com a demissão do ex-ministro Sérgio Moro, cuja estatura moral todos conhecem, cuja história de vida ficou bastante clara para todos nós desde 2014, e que sai fazendo afirmações que, de uma certa forma, acabam respingando no presidente da República, quer por uma eventual prática de crime comum, quer por uma eventual prática de crime de responsabilidade. Isso pegou de surpresa o país, era tudo que nós não precisávamos, mas infelizmente ocorreu, e diante desses fatos, evidentemente que as afirmações feitas por ele, quando foram rebatidas pelo presidente da República, o que ficou muito claro, pelo menos para mim, foi que o presidente, ao invés de defender-se, ele procurou, na verdade, acusar o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e ao fazê-lo acabou fazendo afirmações que, no final da noite, o ex-ministro Sérgio Moro acabou por desmenti-las através das mensagens que ele trocou com uma deputada, a Carla Zambelli, e com o próprio presidente da República. Então, isso ficou muito ruim e obrigou a que nós tivéssemos um posicionamento, particularmente nós do PSDB, propusemos uma CPMI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, para que esses fatos, que são graves, sem sombra de dúvida, pudessem ser apurados pelo Congresso Nacional. O senhor já tem as assinaturas? Não, nós fizemos o protocolo e estamos coletando as assinaturas. Nós temos que ter um terço da Câmara e um terço do Senado. Pois é, o deputado Carlos Sampaio é um político experiente e aqui no Frente a Frente nós discutimos política. Você sabe, né? A política faz a sua vida, a sua casa, a sua escola, e é isso que vamos falar. O deputado Carlos Sampaio tem experiência em negociação, ele subiu a escadinha direitinho. Foi vereador, deputado estadual por 2 mandatos e está no 5º mandato de deputado federal, e o 2º ano consecutivo líder do PSDB na Câmara dos Deputados. É um dos partidos mais importantes da Câmara dos Deputados, embora tenha perdido ali a relação numérica na casa. Deputado, eu vi que o senhor chegou aqui com muito cuidado, com máscara, luvas e tal. Assusta, é uma epidemia que assusta. E por que esse debate político e não técnico em torno de uma questão que, para mim, é científica? Você disse tudo, Zé. Uma discussão eminentemente científica, que nós teríamos que estar respaldados por cientistas e por médicos, e nós vemos uma disputa ideológica totalmente sem sentido e contrariando principalmente um sentimento da nação, que é de preservação da vida. Todos os países, o histórico da pandemia nos demais países levam à conclusão de que o isolamento, infelizmente, por pior que ele seja, por mais dificuldades que ele cause, é o único caminho para que nós possamos evitar um excesso de pessoas contaminadas e, por fim, um excesso de idas aos hospitais sem que tenhamos as UTIs. E por que esse assunto foi parar na política, na disputa política? Até remédio virou remédio ideológico. Na verdade, remédio ideológico, boa colocação. O presidente da República, infelizmente, ao invés de olhar com esse olhar científico e médico para um assunto
como este, que é a pandemia, ele sempre coloca a sua visão, que é uma visão, a meu sentir, equivocada. Ele coloca a economia acima da vida, quando, na verdade, evidentemente, que a primeira das medidas é a preservação das vidas e depois se buscar um caminho para resolver o problema econômico. E ele insiste nessa tese. Hoje ouvi uma entrevista dele pela manhã, quando ele afirmava, em alto e bom som, veja, o estado de São Paulo, que está tomando todos os cuidados, tem um monte de mortes. E por quê? Imagina se os cuidados não estivessem sendo tomados. E desemprego, ele falou, né? E desemprego. Imagina se não tivessem os cuidados que o governador está tomando. Teríamos muito mais óbitos, uma superlotação dos hospitais e não teria UTIs e nem respiradores para todos que estão sendo acolhidos nos hospitais de São Paulo. A política do governador Dória está dando um show no país todo de preservação da vida. Agora, deputado, a impressão que a gente tem é que o presidente joga lá para frente, porque a crise econômica será grave quando passar a pandemia. Como é que vai ser isso do ponto de vista político aí, que a gente vê que vai ter um embate, né? Que ele já começa dentro da pandemia e ele vai extrapolar isso quando essa pandemia passar, uma hora ela vai passar, e a impressão que a gente tem, não é só impressão, inclusive é um pouco de apuração também, né, Zé Maria, que a gente vive também no telefone, trabalhando todos os dias. E está essa questão, a gente vê que o presidente está numa posição, o governador João Dória em outra. O senhor acha que isso vai continuar aí assim até o fim dos tempos? Ou até 2022? Sincero, Denise, eu não sei se o presidente Bolsonaro está numa posição e o governador Dória está noutra, ou eu colocaria de uma outra forma. O presidente Bolsonaro está numa posição e o resto do Brasil está com outra. Mundo, né? Brasil e do mundo. Ou seja, todos estão querendo salvar vidas. E o presidente Bolsonaro quer discutir o tema economia, que evidentemente vai ter que ser discutido, vai ter a sua hora para discussão. Assim que nós entrarmos numa curva descendente da pandemia, nós vamos ter que buscar alternativas para o país, para a economia. Vai ser um baque no PIB? Vai ser um problema de ordem econômica? Vai. Mas agora nós temos que salvar vidas e nós tomamos a medida exata e correta. Fizemos um decreto de calamidade pública para que o presidente o governo pudesse gastar quanto fosse necessário sem macular o orçamento do ano que vem. É um orçamento de crise, um orçamento de guerra, diferenciado para que todos pudessem, efetivamente, todos os ministérios pudessem participar sem que houvesse o comprometimento do próximo orçamento. É assim que o mundo está tratando o assunto, buscando alternativas para a área da saúde e, em seguida, buscando saídas para a economia. As coisas são pensadas ao mesmo tempo, mas a preservação da vida, evidentemente, se sobrepõe. Não adianta você imaginar uma hipótese onde o pai queira que os filhos estejam trabalhando, a esposa esteja trabalhando, ele também trabalhando, e depois ele vai dizer, bom, pelo menos eu estou tendo agora condições de trazer um alimento digno para casa. Talvez seja melhor ele trazer um alimento de menor quantidade, menos digno no sentido daquilo que ele esperava para a sua família, mas estar com todos os seus filhos e com a sua esposa, do que imaginar que todos vão estar na rua, trabalhando ou frequentando shoppings, e de repente todos esses da família podem estar em hospitais e lutando por suas vidas. A prioridade agora é preservação de vidas. Hoje eu conversei com o prefeito de Manaus, o Arthur, e ele falava um exemplo muito importante lá em Manaus, de que as pessoas têm medo de jacaré. Então, não entra no lago que tem jacaré. Tem medo de onça, também não vai enfrentar uma onça. Mas o vírus, que ninguém vê, não tem as garras de um jacaré, ele é mais perigoso do que a onça e do que o jacaré. E ele dizendo que teve problemas graves, embora ele defenda o afastamento social, lá as pessoas simplesmente não respeitaram. Manaus está vivendo um caos. Zé, que é do PSDB. Do PSDB. Ex-líder no Senado. Líder no Senado. E ele deu um excelente exemplo. É um inimigo invisível. Agora, neste momento que nós estamos, o que precisava de um grande líder nacional, e o presidente Bolsonaro, que era aqueles que votaram ou não nele, foi eleito para isso, para conduzir o país. Não para criar essa dicotomia que ele está criando. Ele foi eleito para levar tranquilidade à nação e um caminho e um movimento único, um movimento uníssono. Mas não, são vários sons que ele emite para todos os lados. Se você me perguntar, ele disse, bom, e daí? Diante das mortes, e daí? Essa posição dele, o senhor acha que leva as pessoas para a rua mais? Ele acaba que as pessoas, ele pode estar certo, e aí as pessoas saem. Quando ele pergunta o que eu posso fazer, eu já responderia de cara. E daí? Pode ter equilíbrio na sua fala,
sensatez nas suas ações, a começar por aí. É o mínimo que se espera para que traga serenidade nesse momento em que o país está num caos político por conta dele, econômico por conta da doença e da saúde por conta dessa pandemia que não foi causada por vontade de ninguém, mas é uma realidade no mundo. Ele, em seguida, o presidente, ele completou dizendo que lamenta as mortes e tal, e fica solidário aí às famílias, que são mais de 5 mil mortes, é muito, né? Isso atinge diretamente as famílias. E o líder viu um médico dizendo que a letalidade fica ali em torno de 6%, alguns mais, outros estados menos, mas se é a mãe de uma pessoa, é 100%, né? Então, é irreversível. Mas acontece o seguinte, diante desta situação atual, há um debate também econômico, né? Um debate econômico, primeiro, de suprir as necessidades básicas de quem foi atingido imediatamente. Eu achei uma boa ideia do governo de dar esse salário emergencial. E depois a arrancada das empresas. Veja, a primeira preocupação tinha que ser essa, combater a doença e proteção social. Isso é evidente, você tinha que garantir a proteção social. Não nos esqueçamos que veio de lá uma proposta de R$200. A Câmara discutiu subir para 500 e depois, na última hora, o governo topou os R$600, que eu acho que agiu muito bem, corretamente, e com R$600, podendo ter até 2 por família, até o total de 1.200, nós estamos falando agora dos trabalhadores informais e aqueles que são da MEI, do microempresário individual. Veja... Uns 50 milhões de brasileiros. 50 milhões de brasileiros, eu ia falar isso agora, dá um número. E o que salário que é? Um salário de subsistência, de sobrevivência, mas que tinha que ter, porque essas pessoas perderam as suas atividades. Então, medidas na área econômica estão sendo tomadas e o Congresso está referendando, e boas medidas. A questão também da suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do seguro-desemprego, uma medida adequada. E muitas medidas estão sendo acertadas. O PSDB tem apoiado todas elas, porque são medidas importantes para o país. É o que eu lamento apenas é o debate da questão da saúde ir para um caminho ideológico, quando tinha que ir para um caminho técnico-científico. Agora, como é que fica essa relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa aproximação do presidente com o Centrão para tentar aí formar uma base política? Como é que isso vai se dar mais para frente? Como é que o senhor vislumbra? E o senhor já tem uma larga experiência aí na Câmara. Primeiro, um registro. Quem disse que iria acabar com a velha política e inaugurar um novo modelo foi o presidente Bolsonaro. Quem usou o termo, nós vamos acabar com a patifaria da troca de votos por cargos, foi o presidente Bolsonaro. Quem disse que não ia aceitar esse tipo de negociação espúria com o Congresso foi o presidente Bolsonaro. Então, quem precisaria primeiro explicar-se é o presidente Bolsonaro, porque ele buscou agora aliados e são líderes com os quais nós temos excelente convivência. Quem tem que explicar essa nova maneira de agir é o próprio presidente da República, porque ele quis estabelecer agora uma relação de ter base, de ter votos para aprovação de seus projetos. Eu não sei de projetos interessantes para o país que o PSDB e a Câmara não tenham apoiado. Em momento algum, os projetos de interesse nacional deixaram de ser votados. Alguns podem ser aprovados com um viés diferente do que o presidente queria. E cabe a ele agir no Senado, isso é legítimo, cabe a ele vetar. Mas nunca deixamos de aprovar aquilo que é importante para o país. Então, eu não sei qual o ganho efetivo que ele teve com isso. E se ganho terá, porque, efetivamente, os votos que ele tinha desses partidos, ele já os tinha quando as causas eram de interesse público. Já está confirmado, né? O presidente Bolsonaro vai mesmo atrás desses partidos do Centrão, inclusive dividir ali o governo. O debate é sobre quais são os cargos, o segundo escalão. Recentemente, o ex-presidente Collor deu uma entrevista dizendo que ele está entrando num caminho perigoso, muito parecido com o caminho dele, isso o ex-presidente Collor, e dizendo que é um pouco tarde demais. É tarde para fazer essa base no Congresso? Eu não diria que é tarde para fazer a base. Eu acho ele até cita o presidente da Câmara, não se faz um acordo sem a participação do presidente. Eu diria que é uma pena ele buscar este caminho de convencimento. O caminho que ele vinha buscando era o entendimento com a Câmara. Veja, óbvio que tem que ter um entendimento com o presidente da Câmara, e o presidente nunca se colocou contra isso. E por quê? Porque a pauta é do presidente da Câmara. Ele que coloca em pauta os projetos que serão votados pela base e pela oposição. Então, não é que é tardio. Eu lamento
que ele tenha retomado algo que eu mesmo elogiei. Ou seja, ele não quer um diálogo de mérito, então, na sua avaliação, ele quer um diálogo para aprovar só o que ele quer. Até o presente momento, o diálogo era de mérito. Agora ele passou a ter uma outra postura. Ele quer aprovação porque tem votos e não porque convence o Congresso de que a matéria é importante. Matéria importante também ter uma base no Congresso Nacional, até para ter uma interlocução. O poder aqui em Brasília é disputado palmo a palmo e o Congresso é, sim, um poder importante, embora não tenha a caneta na mão, mas o Executivo sozinho não faz muito. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB na Câmara. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e voltaremos em seguida.